Hoje eu quero falar de introversão de um jeito mais sério, mais claro e menos infantil do que a internet costuma falar. Porque toda vez que esse assunto aparece, a conversa quase sempre desanda pra caricatura. O introvertido vira automaticamente o tímido da sala, o estranho da festa, o calado do canto, como se existisse um único jeito de ser introvertido e como se a introversão fosse praticamente um defeito social. Só que não é assim. Dentro da psicologia existe uma proposta bem conhecida que tenta mostrar que introversão não tem uma cara só. Esse modelo ficou conhecido pela sigla STAR, que em inglês STAR significa Social, Think, Anxious e Restrained. Traduzindo para o português, isso seria algo como social, pensativo ou contemplativo, ansioso e contido ou reservado. Agora, presta atenção num ponto importante, porque isso aqui já melhora muito a conversa. Esse modelo não diz que existem 4 caixas mágicas e que cada pessoa tem que caber perfeitamente dentro de uma delas. A ideia é mais parecida com 4 tendências, 4 nuances e 4 formas mais comuns pelas quais a introversão pode aparecer. Então, uma pessoa pode se reconhecer, mas em uma ou em duas, ou até em várias ao mesmo tempo. E isso já mostra uma coisa que eu acho muito importante. Ser introvertido não é uma identidade de internet, não é um personagem, não é um cosplay de pessoa profunda e também não é um sinônimo automático de timidez, de trauma, de fobia social ou de incapacidade de conviver. Introversão, no sentido mais básico, tem muito mais a ver com a forma como a pessoa gasta e recupera energia do que com essa ideia burra de que extrovertido é saudável e introvertido é problemático. E quando a gente entende isso, fica mais fácil perceber que nem todo introvertido é igual. Existem perfis diferentes dentro da introversão e cada um deles aparece de um jeito. O primeiro perfil é o Social Introvert, ou introvertido social. Esse aqui é o que mais quebra a expectativa de quem acha que introvertido é sempre travado. O introvertido social não precisa ser tímido, inseguro ou ruim de papo. Ele pode até conversar bem, sair, estar entre as pessoas e funcionar normalmente. A diferença é que ele não sente prazer em viver socialmente o tempo inteiro. Ele prefere grupos menores, ambientes mais calmos e vínculos mais próximos. Em vez dele ter 20 colegas rasos, ele prefere 2 amigos de verdade. Então, quando alguém vê esse tipo de introvertido se soltando com pessoas mais próximas, às vezes até fala: "Nossa, mas ele nem parece introvertido." E isso já mostra o quanto muita gente entende esse assunto de forma errada. Porque introversão não é incapacidade social. Muitas vezes é só seletividade. É saber que conviver demais cansa, que multidão desgasta e que intimidade de verdade não se constrói em qualquer ambiente. O segundo perfil é o Think Introvert, ou introvertido pensativo, que eu também gosto de chamar de contemplativo. Esse é o tipo de pessoa que vive no mundo interno. Pensa muito, observa muito, imagina muito, processa muito. É aquela pessoa que às vezes parece distante, mas não porque tá desprezando os outros. É porque a cabeça dela tá ocupada. Ela tá refletindo, avaliando, organizando as próprias ideias. E muitas vezes esse tipo de introvertido não fala tão rápido porque não vive no impulso. Ele não joga qualquer pensamento pra fora. Ele mastiga, filtra e pesa. E aqui tem uma coisa muito importante. Muita gente confunde profundidade, introversão e silêncio com estranheza, com frieza e com falta de personalidade. Mas não. Em muitos casos, esse perfil é justamente o oposto da superficialidade. É a pessoa que não precisa transformar toda emoção em espetáculo e nem toda ideia em postagem. Ela tem um mundo interno. E hoje em dia isso quase parece subversivo, porque o normal virou falar antes de pensar e se expor antes de entender a si mesmo. O terceiro perfil é o Anxious Introvert, ou introvertido ansioso.
E aqui entra uma diferença essencial que muita gente bagunça. O introvertido ansioso não é simplesmente alguém que gosta de ficar sozinho. Muitas vezes ele se retrai porque sente desconforto real na exposição social. Ele pode rever conversas na cabeça, imaginar como foi percebido, se culpar por detalhes pequenos ou se sentir deslocado em ambientes novos ou grandes demais. Ou seja, aqui a solidão nem sempre vem só de preferência. Às vezes vem de tensão. E por que isso importa? Porque introversão e ansiedade não são a mesma coisa. E isso precisa ficar muito claro. Uma pessoa introvertida pode ser tranquila, segura e gostar da própria solitude. Já uma pessoa ansiosa pode até querer se conectar, mas se sente travada pelo medo, pela vergonha ou pela antecipação do julgamento. Misturar tudo isso como se fosse uma coisa só é um erro porque faz sofrimento psicológico parecer apenas um traço fofo de personalidade, quando às vezes é algo que realmente pesa na vida da pessoa e merece atenção. O quarto perfil é o Restrained Introvert, ou introvertido contido, também traduzido em alguns contextos como reservado. Esse aqui é o introvertido que não gosta de ser empurrado para as coisas. Ele precisa de tempo para entrar no ritmo, observar o ambiente, sentir segurança e entender a dinâmica. É uma pessoa mais cautelosa, mais deliberada, menos impulsiva, que não gosta de mudanças bruscas, não gosta de ser apressada e não gosta daquela pressão moderna de decidir tudo na hora e reagir a tudo imediatamente. E eu acho curioso como esse perfil também costuma ser mal interpretado. Porque vivemos numa cultura que trata a impulsividade como espontaneidade maravilhosa e prudência como falta de personalidade. Se a pessoa fala pouco no começo, ela é estranha. Se ela observa antes de agir, ela é travada. Se ela não entra de cabeça em qualquer dinâmica social, ela é fria. Só que muitas vezes não tem nada de errado ali. É só uma pessoa que não gosta de viver atropelada. Então repara no que acontece quando a gente olha para esses 4 perfis com mais honestidade. O introvertido social não odeia pessoas. O pensativo não tá no mundo da lua o tempo inteiro por vazio, mas sim muitas vezes por profundidade. O ansioso não é só um quietinho. Ele pode estar sofrendo de verdade. E o contido não é necessariamente lerdo ou esquisito. Ele só não vive no modo afobado que o mundo atual trata como normal. E é por isso que eu acho esse modelo útil. Não porque ele seja a verdade final sobre a alma humana, mas porque ele já quebra essa visão preguiçosa de que introvertido é tudo igual. E não é. Então, se você é introvertido, não se veja como alguém com defeito. Ter uma bateria social menor não faz de você menos saudável, menos forte ou menos capaz. Em muitos casos, significa que você só não foi feito para viver em barulho, em pressa e em performance o tempo inteiro. E talvez isso seja até uma qualidade, porque no mundo tão raso e tão exibido, muita gente introvertida carrega justamente o que está faltando. Mais profundidade, mais critério, mais calma e mais capacidade de ficar bem consigo mesma. Então, comenta aqui embaixo se você se identificou com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha com alguém que precisava ouvir isso. Se o botão de hype estiver disponível para você, aperta ele porque me ajuda demais. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te dei. Kaiju.